Então, se de fato nós iniciarmos esse trabalho interno e começar então a compreender, né, qual é o pano de fundo, né, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende, né, nós vamos começar, além de conhecermos a nós mesmos, né, nós vamos saber o que de fato precisamos eliminar de dentro de nós. Aquela história da parede de tijolinhos, né? Se nós vamos lá e pegamos o tijolo aqui embaixo, né, que é a base de toda a estrutura, tiramos aquele tijolo, o resto, né, o resto desmonta, o resto rui, né? Então, enquanto a gente não descobre o fundo, né, qual é a pedra angular daquilo que sustenta um nível de realidade de crença, nós ficamos só olhando nos tijolinhos acima, né, e não vamos direto ao que de fato temos que ver, né, as nossas mudanças elas são mais superficial. Agora, à medida que mergulhamos dentro de nós mesmos, até chegar no âmago da questão, né, chegamos lá na pedra fundamental, aquilo que é a origem das nossas crenças e valores, quando nós chegamos lá e desintegramos aquilo, pedimos para a nossa Divina Mãe, nosso Pai Interno, desintegrar aquilo, e visualizamos aquilo sendo desintegrado, destruído, todo o restante vem abaixo. Não é ir lá e ressignificar. A ressignificância, ela é uma mudança superficial. Nós temos que fazer uma mudança radical. E a mudança radical vai promover essa revolução interna, do ponto de vista psíquico, emocional, fisiológico, energético. As mudanças superficiais não resolvem nada. A humanidade está aí para demonstrar isso. Nós temos que promover uma mudança radical. Não adianta nós eliminarmos um elemento que nós temos medo e todos os outros elementos abaixo, né, que também tem fragmentos, né, também tem nuances de medo, continuarem existindo. Né? Porque se eu eliminar o medo do ratinho, eu não vou perder o medo da morte. Então é necessário compreender outras questões. Então nós devemos ir sempre ao âmago da questão. Ir lá e procurar a pedra fundamental. Né? Ir lá desintegrar. Não é ressignificar. Ressignificar não muda nada. Ressignificar é tão somente uma mudança superficial. Nós devemos eliminar. E aí sim, rogar ao nosso Pai interno, a nossa Divina Mãe interna, para que elimine, que desintegre, né, transforme em poeira cósmica aquele defeito em nós, aquele quadro mental em nós, aquela criação mental. E a transformação radical vai se fazer presente em nossa alma. Então, à medida que nós começamos a fazer essa investigação sobre nós mesmos e vamos achando, né, essa pedra fundamental, esse tijolinho mestre, né, que sustenta todo o nível de realidade de crença, à medida que a nossa Divina Mãe interna, nosso Pai interno vai eliminando esses quadros mentais, essas criações mentais, nós vamos começar a elevar a nossa frequência. Nós vamos deixar de ficar na polaridade. Nós vamos começar a nos integrar. Vamos começar a estar e ser um com Deus, com os nossos pais internos. A consciência Cristo vai começar a se manifestar através de nós.
A sabedoria do Cristo vai começar a se manifestar através de nós. Mas é necessário nós investigarmos esse pano de fundo que está por trás do valor, que está por trás da crença. Porque senão nós não vamos conseguir elevar a nossa frequência. Nós vamos ter mais equilíbrio em todas as nossas decisões, em todas as nossas escolhas. Porque hoje, essas entidades do baixo astral, essas entidades que residem sobre o corpo planetário, que se alimentam, né, das nossas cargas emocionais, desses plasmas que provêm das nossas descargas emocionais, esses seres se alimentam do quê? Dessa baixa frequência. Esses vampiros do astral se alimentam do quê? Dessas nossas baixas frequências. Então, às vezes, você aprende, né, num círculo esotérico, né, num círculo ocultista, que você deve realizar um círculo mágico de proteção para proteger o seu corpo, para se proteger contra as entidades. Funciona? Claro que funciona. É óbvio que funciona. Mas o melhor círculo mágico é elevar a nossa frequência, eliminando de dentro de nós isso que causa essas descargas emocionais. Porque são essas descargas emocionais, né, que essas entidades do baixo astral se alimentam. E é exatamente dentro desses quadros mentais de identificação com essa rotina das nossas crenças, né, na vida material, que compõe então, né, os nossos valores, as nossas crenças, que nos mantém nessa baixa frequência. É ali que essas entidades vêm e nos impulsionam a repetir aquela mesma ação, a achar engraçado quando o nosso irmão está bêbado, ou, né, bater palmas para alguém que está enriquecendo às custas do sangue de outro. Então eles vêm ali e nos influenciam exatamente nesse ponto. E aí a gente causa essa descarga, né, emocional, e eles se alimentam. E nós continuamos aonde? Vibrando baixo. E cada vez vamos vibrando mais baixo. Por quê? Porque à medida que nós vamos promovendo essas descargas emocionais, vamos ficando identificados com essa influência, né? Ficamos aprisionados nessas rotinas, nós temos um fim que ele é certo. Sofrimento, dor e angústia, indecisão, maldades atrás de maldades. E esse fim determina um outro fim, que é o fim do nosso corpo. Determina um outro fim, que é o quê? A distância das frequências mais altas. É a distância da possibilidade de voltar para casa. É a distância de Deus. Distância da fonte. Distância do caminho espiritual. Distância da força do Cristo, do amor do Cristo. Então, elevar a nossa frequência é urgente. Enquanto nós nos mantivermos presos à crença da fé cega, do ter de acreditar, né, nós vamos continuar acreditando que alguém vem nos salvar.
A salvação já está aqui. O Cristo veio, quando veio para cá, se fundiu com o corpo planetário, ele já criou essa possibilidade de salvação. E ele nunca foi embora. Mas agora nós que temos que nos acercar dele. É nós que temos que ir de encontro a ele. É nós que temos que mudar a nossa natureza inferior em uma natureza superior, tal que nós nos conectamos com a consciência Cristo. A salvação já está aqui. Mas depende de cada um de nós querer ser salvos ou não. E esse ser salvos é o resultado de um trabalho interno. Porque se nós não fizermos esse trabalho interior, ninguém vem nos salvar. Vem aqui para nos transmigrar a nossa alma de uma forma para outra. Mundos mais densos, uma forma humana. E para aqueles que fizeram um trabalho sobre si, para mundos mais elevados. Agora, nós ficarmos acreditando que vai vir uma consciência, que vai vir um ser celeste, que vai vir o Cristo aqui para nos salvar, não, vem aqui, você já sofreu demais, vem cá. Vamos embora agora, vamos para o paraíso. Pode esquecer, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque o Cristo nunca foi embora. Ele sempre esteve aqui. Desde que ele veio para cá, ele sempre esteve aqui. Nós ouvimos muitas vezes a fala repetida nos templos sagrados, que nós julgamos os templos sagrados, ouvimos dos nossos líderes espirituais, que devemos rogar pela salvação. Mas nós devemos rogar para a purificação da nossa alma. Não é rogar pela salvação, é rogar pela purificação da nossa alma. Porque uma vez que nossos pais internos, nossa divina mãe interna, nosso pai interno, purifique a nossa alma vai brilhar. A nossa alma vai ser iluminada. Dessa forma nós vamos nos acercar de Deus. Dessa forma nós vamos nos acercar dos mundos mais espirituais e mais sutis. Dessa forma vamos trilhar o verdadeiro caminho espiritual, da consciência, do despertar da consciência. Não é rogando pela salvação. É rogando pela purificação da nossa alma. Quando nós entrarmos em nós mesmos, encontramos lá aquele tijolinho que sustenta todo o nível de realidade, devemos rogar para que a nossa alma seja purificada. De que forma? Minha Divina Mãe, desintegre de minha alma esse quadro mental, desintegra de minha alma esse quadro emocional, desintegra de minha alma esse plasma. Dessa forma vamos purificando a nossa alma, dessa forma vamos nos iluminando, dessa forma nossa Divina Mãe vai iluminando a nossa alma, nosso Pai interno vai nos dando a força e a coragem para seguir adiante. Então devemos rogar pela salvação? Devemos rogar pela iluminação, mas iluminação com ações, com resultados, que é o quê? É a investigação sobre nós mesmos, encontrar lá aquela mola mestra que impulsiona nós a termos esse comportamento torpe e cego, para que ele seja eliminado. Porque dessa forma nós vamos ser iluminados. Quando eliminamos a nossa forma inferior, o que sobra é o quê? A nossa parte superior, que é a nossa alma. Vamos libertando a nossa essência divina. Vamos libertando a nossa centelha divina aprisionada nos quadros mentais. Então devemos rogar pela iluminação através de ações sobre nós mesmos. E agir sobre nós é em fazer essa investigação e rogar para os nossos pais internos
purificar a nossa alma, desintegrando o quadro mental, desintegrando o plasma mental, desintegrando a forma mental. Dessa forma, vamos elevando a nossa frequência. Porque daí essas entidades do baixo astral, que hoje nos atormentam, essas frequências que impedem de nós vermos o real, nós vamos ficando, nós não vamos vai ficar refém nem sujeito a isso. Por quê? Porque nós começamos a o quê? Encandecer a nossa alma. Aquele calor que está lá no centro da brasa, ele começa a vir para fora. Ele começa a iluminar. Porque hoje nós pegamos a brasa, ela tem calor, mas nós seguramos o carvão na mão, porque o calor está lá no meio dele. Agora, se aquele calor for expandido e ele iluminar todo o carvão, quem é que segura o carvão quente na mão, em brasa? Ninguém. Então, hoje, essas entidades do baixo astral se aproximam de nós e interferem sobre nós mesmos. Por quê? Porque o calor existe em nós, existe, mas está lá no centro da brasa. Está lá no centro do carvão. Então, essas entidades vêm ali e nos aprisionam. Agora, quando nós fazemos esse fogo encandecer e vir para fora, as entidades vão chegar ali, opa, aqui eu não posso. Aqui eu não vou encontrar uma forma de pegar isso aí na mão. Ele está em brasa, ele está em fogo, e elas se afastam. Então é urgente que nós façamos esse trabalho interno para que nós, de fato, possamos merecer a salvação. Mas hoje o que nós precisamos é iluminação. Iluminação através de obras, através de um trabalho necessário a ser realizado sobre nós mesmos, para que a iluminação de fato aconteça. Se não fizermos esse trabalho sobre nós mesmos, investigando, né, a origem, o pano de fundo, o que está por trás das nossas ações, o que está por trás das nossas crenças, e rogar para os nossos pais internos eliminar, nós não vamos nos iluminar. Nós não vamos aumentar a nossa frequência. Nós não vamos nos aproximar de Deus.